Oi, eu sou Thaís Maciel e hoje eu vou contar quais as estratégias mais eficazes para eu sentir zero dor na amamentação. Muitos fatores podem fazer com que o mamilo asse ou rache ou dê fissuras, como a pega incorreta do bebê. É o que nós ouvimos muito. Só que tem outro fator que pode realmente dificultar a sua amamentação por conta da sensibilidade dos mamilos. Quando eu tava grávida, eu ficava vendo na internet tudo quanto é coisa sobre amamentação, sobre parto, né, como a maioria das grávidas. E eu via só relatos horríveis sobre a amamentação, que o bico tava caindo ou que o peito doía todas as vezes. É impossível você não sentir dor na amamentação. Tava com medo de como seria a minha experiência com a amamentação, porque na minha cabeça eu tinha certeza que eu ia sentir dor. E não é verdade, a gente não precisa sentir dor. É um ato de amor tão grande, é um momento que seu filho ou sua filha está se alimentando e está sentindo tão bem de estar ali mamando. É muito importante poder passar para eles um sentimento de segurança, felicidade, afeto. Tem que ser especial. E como que a gente consegue fazer isso sentindo dor? Não dá. Em muitos relatos, as mães começam a chorar no momento da amamentação, causa ansiedade no momento que o nenê solicita o mamar. O correto na amamentação é ser livre demanda. Sempre que o bebê solicitar, a gente poder dar um mamazinho para eles. Então, muitas mulheres se desesperam porque sabem que o bebê vai mamar de meia em meia hora, uma em uma hora, e isso vai causar mais dor, mais fissura. E como que cicatriza sendo que tá mamando o tempo todo? Então, é complicado. Mas não precisa desse terror todo, não mesmo. Essas dicas que eu vou contar pra vocês, elas são antigas. Minha mãe me ensinou, vários médicos indicam essas dicas também, mas aconteceu um surto coletivo. Todo mundo começou a falar que não funciona, não, que é desnecessário, sem embasamento nenhum científico, porque empiricamente isso nunca foi comprovado que faz mal ou que não funciona. Muito pelo contrário, todos os artigos que eu li falam que o uso correto dessa dica que eu vou contar traz sim benefícios para a sua amamentação. O que acontece? Na nossa condição cultural da atualidade, a sociedade impõe que mulheres nunca mostrem seus mamilos, nem quando estamos na piscina ou na praia. Sempre nossos mamilos são encobertos. Acaba que nós mulheres somos impedidas a todo momento de tomar sol no mamilo, enquanto os homens sempre naturalmente podem andar sem camisas em dias de calor. E essa cultura do abafamento dos mamilos femininos, querendo ou não, causou uma sensibilidade maior. Nossa pele da areola é muito mais fina. Não existe atrito nenhum na vida toda de uma menina. O atrito se torna necessário, que é quando o bebê mama, óbvio que vai machucar. Por isso é necessário sim preparar o peito antes de amamentar. Se nós pudéssemos livremente andar com mamilos ao sol, mamilos livres, sim, eles seriam mais resistentes, teriam a camada da epiderme um pouco mais grossa. É uma ruptura muito complicada, mas vemos que em outras culturas isso funciona, como por exemplo a cultura indígena. As mulheres indígenas e os homens indígenas não têm essa mesma relação com o pudor ao seio feminino. Isso não causa nenhum tipo de estranheza entre os homens da tribo nem as crianças, não é mesmo? Até porque nosso seio é alimento acima de tudo. O sol é um grande aliado para fazer com que a sua pele fique mais resistente. Traz não só a vitamina D, mas muitos outros benefícios. A dificuldade que eu encontrei por ser mulher foi tomar sol no mamilo durante a gestação. É muito difícil você achar um lugar, pode estar com os peitos de fora tomando sol. Tem o pudor, né? Tem muitas mulheres que sentem vergonha de expor seus peitos, até porque existe uma sexualização. Na minha casa foi bem complicado, porque o único lugar que batia sol no meu quarto era do lado da janela que dava pra rua. Muitas pessoas que moram em apartamento, prédio aqui na sua frente, que dá para olhar perfeitamente pro seu apartamento, quando você vai poder tomar um sol em paz? Sabe, são muitos fatores externos que atrapalham que isso aconteça.
na realidade da maioria das mulheres. Claro que tem outras que têm áreas externas gigantes e totalmente privativas, que bom, mas não é a realidade de todo mundo. Sim, a bucha vegetal, sendo manuseada de forma delicada, pode ser o melhor aliado para que você não sinta dor na amamentação. Sei que isso é muito controverso, porque muitos médicos atualmente, muitas pessoas, assim, estudiosos, começam a desestimular que as mulheres passem bucha vegetal nos mamilos. Isso aconteceu porque mulheres que esfregaram tanto seus mamilos que os deixaram cheios de fissuras, e aí quando o neném foi mamar, piorou ainda mais. E não é assim que é para usar. Você não tem que machucar seu seio, é para fortalecê-lo. O que aconteceu comigo empiricamente, desde o dia que eu descobri que estava grávida e a minha doula falou, olha, faz isso. A minha mãe falou e o médico também aconselhou, religiosamente, todos os dias, na hora do banho, eu deixei uma bucha vegetal só para isso. Não passava sabão, não passava nada, tá? Era só a bucha vegetal. Eu molhava ela na água e massageava os mamilos levemente. No começo eu sentia cosquinha, eu massageava a areola e o mamilo suavemente em movimentos circulares. Eu estava muito disciplinada e não esquecia quase nenhum dia de fazer esse ritual. Cheguei no final da gestação a passar 50 vezes de um lado e 50 vezes do outro, de forma leve e carinhosa. Não é para fazer forte, não é para te machucar. No final da gestação, eu não sentia nenhuma sensibilidade mais, nem de dor, nem de aflição. Muitas mulheres falam que mas eu fiz isso e não adiantou nada. A pergunta é, você fez sim disciplinadamente desde o começo? Sabe, meses, são meses de preparação, não adianta você fazer no último mês, nem nos 2 últimos meses. Eu fiz desde o começo da minha gestação um pouquinho e gradativamente eu ia aumentando as vezes, eu massageava. A gente tá desfazendo um trabalho de uma vida, que é uma vida toda cobrindo nossos mamilos, e a pessoa quer simplesmente em um mês achar que já vai resolver o problema da sensibilidade. O nosso corpo entende tudo que a gente precisa, todas as nossas necessidades, precisa se conhecer. E eu te garanto que o seu seio vai estar preparado para receber a boquinha do bebê, com saliva, com a sucção, que é muito forte, mesmo eles sendo recém-nascidos, eles sugam muito forte. Por isso eu sou fã de carteirinha da preparação do seio e da bucha vegetal. Muitas mulheres desistem da amamentação porque não querem, outras porque não podem e outras porque não conseguem de tanta dor que sentem. Isso é muito sério. Outra coisa que me ajudou a sentir zero dor na amamentação foi ordenhar um pouquinho de leite antes da mamada. Aquele pouquinho de leite que tá saindo, eu passava ele ao redor de todo o mamilo e da areola. Então eu hidratava toda aquela região antes de dar uma mamada. Isso tudo para você amamentar sempre com prazer. E a outra dica que eu quero dar, que é com base na minha experiência e também eu sei que essa questão pode variar muito de acordo com a sua produção de leite e com a demanda do seu bebê, tá? Provavelmente não se aplica para todas as mamães. O nosso peito é produção, né? Não é estoque. Eu dava um seio pra Jade mamar até ela se saciar. Ela mamava tudo que ela queria, ficava satisfeita. Eu não dava o outro, não ficava intercalando em seios. Isso me dava um intervalo de um seio pro outro, de descanso, de um mamilo pro outro, de 6 horas aproximadamente. Se eu dei nesse, 3 horas depois eu vou dar nesse, só 6 horas depois eu volto a esse. E essas 6 horas eram muito importantes também para que o meu mamilo se recuperasse e quando ela fosse mamar eu não sentisse dor nenhuma. Em vários momentos ela mamava de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, isso variava. Mas eu intercalando os peitos nas mamadas me dava esse tempo para que meu mamilo recuperasse daquela possível sensibilidade da mamada. Assim que ela completou 3 meses e meio, 4 meses, já não funcionou mais. Ela já demandava os 2 seios inteiros. Não porque acabava o leite no seio, ela preferia aquele fluxo maior de leite, peito cheio, né? A pergunta é, mas seu peito não empedrava? O peito empedrou várias vezes, 10 momentos assim de pedra no peito, em que eu consegui, com massagem e ordenha, desfazer essas pedras. Aquela superprodução que a gente tem no começo do aleitamento, que é normal, fazia aquele milkshake, ficava lá pedra por pedra, compressas de água fria. Nunca faça muitas compressas de água quente, porque apesar de resolver, tá? Seu leite dissolve,
pode sim estimular que você produza mais, entende? O bebê e nós precisamos educá-lo, né, para aquela quantidade de leite que é necessário, não mais, não menos. Teve um momento de eu já ficar em choque, assim, pasmado, falar: gente, meu peito nunca vai desempedrar e ele só vai produzir mais leite e daí eu vou ter mastite, nossa, eu fiquei assim, surtada em vários momentos, achando que não ia resolver, mas resolve. Mesmo se você não conseguir ordenhar na hora, fica massageando, fica assim, batendo, e quando você vê que tá um pouquinho mais mole, ordenha. Eu utilizei uma bombinha manual baratinha dessas que o vácuo, sabe? Eu vou até deixar o modelo aqui. Mas tudo dá certo, acredita no seu corpo, faça testes, pense por si só, saiba que a sua experiência vai ser única. Não vai ser igual a de ninguém. Tente fazer dela a melhor possível, aprenda com ela. Muitos assuntos da maternidade, eu acredito que são um convite para um autoconhecimento do nosso corpo, da nossa mente, porque somos casa, depois somos alimento. Sempre quis fazer, que foi amamentar. Eu consegui fazer com êxito, a Jade já tá agora na introdução alimentar e com muito orgulho eu venho contar a minha experiência para vocês. Espero poder ajudá-las com essas dicas que empiricamente funcionaram comigo e acredito que muitas delas podem sim funcionar com vocês. E por hoje é isso.